E aí, galerinha, show? Aqui é Prof. Bergoglio, o cowboy da matemática, aquele que possui a comitiva mais estourada do mundo estudantil. Se você quiser fazer parte dessa comitiva, entre em contato com o Prof. Bergoglio, ou aqui, através do meu WhatsApp, ou então, minha galerinha, aqui, através do direct do meu Instagram. Estarei aqui esperando vocês. E aproveite agora para ver nossa próxima aula. Se liga, é top! Vamos lá. O que é simetria de um par ordenado? Simetria de um par ordenado é onde o par ordenado pode ser simétrico, aonde ele é refletido. E toda simetria é em relação à primeira bissetriz. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, se eu tenho um par ordenado aqui, ó, que aqui é 2 e aqui é 1. E eu quero o ponto simétrico dele. O ponto simétrico dele, por exemplo, se eu quero o simétrico em relação ao eixo X, é como se o X fosse o espelho. Se aqui está o objeto, o espelho vai refletir aqui do lado de baixo, ó, no ponto menos 1. Então, se esse par ordenado aqui é 2 e 1, o simétrico em relação a X seria aqui, então, 2 e menos 1. Ou seja, o simétrico é onde vai ser refletido aquele par ordenado. Para que vocês entendam melhor, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou dar só uma dica aqui, rapidinho, e mostrar como é que aplica, tá? Veja bem, simetria em relação ao eixo das abscissas. Se eu tenho um par ordenado A e B, se em relação a X, você conserva o X e muda o sinal do Y, fica A menos B. Por exemplo, se o par ordenado for, ó, vou botar aqui um exemplo qualquer, um par ordenado A, se for 1 e 3. Quem seria o simétrico em relação a X? Conserva o X e muda o sinal do Y. Seria 1 e menos 3. Se ele falar que ele quer simétrico em relação ao eixo das ordenadas, a ordenada é Y, você vai conservar o Y e mudar o sinal do X. Por exemplo, quem é o simétrico em relação ao eixo Y? Você conserva o Y e muda o sinal do X. Lembra sempre do par ordenado original, tá? Deixa eu botar aqui direitinho. A, que é 1 e 3. Sempre em relação a esse par ordenado aí. Aí, bora lá. Se for simétrico em relação à origem, massa, a origem tem a ver com zero. É como se fosse simétrico de zero. É só mudar o sinal dos dois. Menos A e menos B. Então, por exemplo, quem é o ponto A, o simétrico de A em relação à origem? É você mudar o sinal dos dois. Então, seria menos 1 e menos 3. Quando ele fala que é simétrico em relação à primeira bissetriz, em relação à primeira bissetriz, lembra que eu falei que o Y era igual ao X, as coordenadas são iguais. Aqui, quando o Y é igual a X, é como se eu falasse, o Y vai passar a ser X e o X vai passar a ser Y. Por isso que você vai trocar os dois de lugar. Ó. Então, quem seria o simétrico de A em relação à primeira bissetriz? Se A é 1 e 3, aqui vira quem? 3 e 1. E por último, em relação à segunda bissetriz. A segunda bissetriz é a reta Y igual a menos X. Ou seja, no valor de X eu vou botar o simétrico de Y. No valor de Y eu vou botar o simétrico de X. Entre outras palavras, vocês vão mudar os dois de lugar, mudando de sinal. Então, quem seria o simétrico de A em relação à segunda bissetriz? Se aqui o primeiro ó, é 1, se é mais 1, eu vou botar aqui ó, menos 1 no Y. Se o Y é mais 3, eu boto menos 3 no X. Eu mudo de lugar, mudando de sinal. Se ele fosse menos 1, ia ser mais 1. Sempre mudando de lugar, mudando de sinal. Como é que a gente pode aplicar uma questão dessa aí, por exemplo? Só para que vocês entendam. Ele botou aqui, ó, o ponto P é menos 2 e 3. Calcule os 5 pontos simétricos. O ponto em relação a X, o ponto em relação a Y, o ponto em relação à origem, o ponto em relação à primeira bissetriz e o ponto em relação à segunda bissetriz. Só para a gente recapitular de uma vez só. Em relação a X, vocês vão conservar o X e mudar o sinal do Y. Se é mais 3, fica menos 3. Em relação a Y, vocês vão conservar o Y e mudar o sinal do X. Se o X é menos 2, passa a ser mais 2. Em relação à origem é mudar o sinal dos dois. Se é menos 2 e mais 3, vai ficar 2 e menos 3. Mudei o sinal dos dois. Se em relação à primeira bissetriz é mudar os dois de lugar. Se é menos 2 e 3, vai ficar quem? 3 e menos 2. Em relação à segunda bissetriz, é mudar de lugar, mudando de sinal. Ou seja, você pegar o resultado da primeira bissetriz e muda o sinal. Então, vai ficar aqui, ó, menos 3 e mais 2. Estão aí os 5 pontos simétricos do ponto P. E um outro tipo de questão que cai é igual à questão 3. Considere os pontos P, KY e Q,
K e menos Y. Dizemos que P e Q são simétricos em relação a quem? Você vai só olhar. Ó, o X é o mesmo. Se o X é o mesmo, é simétrico em relação, e muda o sinal de Y, é simétrico em relação ao eixo X. Então, mas aqui não tem eixo X. Aí um detalhe. Ó, nós temos o eixo X e o eixo Y. O eixo X é quando o Y é igual a zero. O eixo Y é quando o X é igual a zero. Por que, Bergoglio, que o eixo X é o Y igual a zero? Lembra? O Y para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, aqui o Y aqui vale zero. Ó. Então, todo eixo X representa a reta Y igual a zero. Todo eixo Y representa a reta X igual a zero. Como aqui está simétrico em relação ao eixo X, por que eu sei que é simétrico em relação ao eixo X? Porque o X permanece o mesmo valor, só muda o sinal do Y. Então, é simétrico em relação ao eixo X. Então, quem é o eixo X? A reta Y igual a zero. Ou seja, a letra B, B de Bergoglio. E aí, galerinha, show! Gostaram da nossa aula? Top, né? Com prova Bergoglio, você vai em busca do 1000 na prova do Enem. E eu posso te ajudar também na sua banca, no seu concurso, na sua escola, onde quer que você estiver. Procure prova Bergoglio. E para isso, você pode se especializar mais ainda em matemática. De que maneira? Assistindo mais vídeos, mais aulas, mais dicas de prova Bergoglio. Onde prova Bergoglio? Onde? Ou aqui no meu Telegram. Ó, ou então aqui no meu YouTube. Ó, mas ao entrar no meu YouTube, não se esqueçam, inscrevam no canal do Prova Bergoglio e ative o sininho, galera, os sininhos, para que toda vez que tiver vídeo novo, você possa ser avisado onde quer que você esteja. Então, está interessado nas aulas de Prova Bergoglio? Nos procure, estou aqui para fazer você aprender matemática e brocar em qualquer lugar que você for, tá beleza? Tamo junto, minha galera!